Bem-vindos, meus vintages, a mais um podcast. Chegamos aqui ao episódio número 43. Cada vez que eu falo esse número, eu me emociono, porque é muita gente que eu trago aqui com conteúdo, que eu fico lá na internet buscando, fazendo essa curadoria. E olha, é muito prazer receber de novo aqui Tati Wed, Rafaela, do Sarado Depois dos 40. Gente, é só sucesso, vai na internet ver. É muito antes e depois de centenas de pessoas, põe aí na edição depois, ó. Um monte de antes e depois, rapidinho, para todo mundo ver como realmente o emagrecimento, depois dos 40 anos, precisa de uma técnica, precisa de conhecimento, precisa de estudo. Tio Ed, seja bem-vindo. Rafa também. Não é só exercício físico. Mas o ponto é que uma pessoa com mais de 40 anos tem um corpo completamente diferente do corpo de uma pessoa de 20 anos. E o que a Rafa estava fazendo era, talvez a maioria das pessoas fazem, que é buscar o exercício físico como a principal ferramenta do emagrecimento. Sendo que o exercício físico ajuda você a emagrecer, mas sozinho não resolve o problema. O exercício físico é a única ferramenta que te dá massa muscular. Não tem como você comprar massa muscular na farmácia. Chega lá, moço, não é massa muscular, não existe isso. Você tem que construir o seu músculo. Então, ó, presta atenção. Essa galera que você vê sarada no Instagram, 40, 50, com a barriga tanquinho, eles treinam 3 vezes por semana. O que precisa ser feito? E a gente foi buscar, foi estudar o que realmente um corpo mais 40 precisa. Emagrecimento é importante, mas saúde é mais importante ainda. Que tal você emagrecer com saúde? Obrigada, Karine. Prazer de novo. Acho que a gente veio aqui no episódio 4, né? Se eu não me engano, foi no 4, foi muito legal. No 4 e eu no 6, depois a gente veio separado e agora a gente veio junto. Obrigada pelo convite mais uma vez. E é um prazer, porque a gente estava num momento, né? A gente já tinha uma bagagem, mas agora, um ano depois, a gente já teve aí, estamos na 10ª turma do programa. Então é muita história que a gente tem aqui para contar, de muitas vidas transformadas. E vai ser um prazer contar um pouquinho aqui de como nasceu isso tudo, né? Não, que maravilha, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite mais uma vez, uma honra estar aqui e falando de um assunto que é tão gostoso, né? Eu sou apaixonado por esse tema, de levar... Emagrecimento é importante, mas saúde é mais importante ainda. Que tal você emagrecer com saúde? Né? Então vamos falar bastante sobre isso para pessoas com mais de 40, mais de 50, mais de 60 anos. Então vamos embora. Esse desafio, quando ele começa a falar mais de 50, mais de 60 anos, né? É muita crença limitante de muita gente que está lá do outro lado, né? Que... enfim, tem saúde, mas gostaria de se ver melhor, ou então está na beira de uma doença crônica, está ali preocupado, como é que vai fazer para transformar a vida, precisando sair de um colesterol alto, precisando sair, né, de uma pré-diabetes, precisando voltar para ter saúde e qualidade de vida. E dá para fazer com 60? Total, não, isso é bem legal que você falou, porque assim, as pessoas acreditam que são coisas diferentes, né? Então assim, eu quero ter muita saúde, melhorar a pressão alta, eu quero melhorar meu colesterol, eu quero melhorar triglicerídeo, enfim, quero melhorar meus marcadores de saúde. Algumas pessoas acreditam que são coisas completamente diferentes. Então eu vou fazer algo diferente, mas não, é tudo igual. Os mesmos pilares, as mesmas ferramentas que te dão muita saúde, que melhoram todos os marcadores de saúde, vão te dar um corpo muito sarado. Então não são coisas diferentes. Então assim, aquela pessoa que fala assim, Tio Ed, mas eu não sou vaidoso, cara, eu não quero nem saber. Eu não quero um corpo sarado. Eu não quero um corpo sarado, não. Mas que tal você ter mais saúde? Não são coisas diferentes. As mesmas coisas que vão te dar um corpo sarado são as mesmas coisas que vão fazer você ter muita saúde também. Então isso é legal, porque na verdade o corpo sarado, depois dos 40 anos, depois dos 50, é só o quê? É só um brinde. Né? É só uma consequência de um autocuidado, mais nada. E o sarado, no dicionário, quer dizer curado. Então, um corpo curado é um corpo sarado, né? A gente costuma dizer que a gente sempre faz essa... acaba por ser a mesma coisa. Se você busca um corpo sarado, o que você está buscando é um corpo curado. É a cura, né, de muitas doenças, que você está buscando saúde. E que vem, sim, chegando no isenta, né? Elas vêm com isentas, né? E ainda bem que não vem antes, né? Quem tem diabetes já, né, tipo 2, aí não tem limite de idade. Mas ainda bem que essas chegam só depois dos 40, né? Que a gente tem uma consciência, pode organizar essas coisas. Mas a primeira pessoa, gente, eu vou explicar. Tio Ed é casado com a Rafa há anos, tem uma filha linda, maravilhosa, vivem postando viagens também, é maravilhoso. Vamos viajar amanhã. E aí eu sei que a Rafa foi a primeira transformação dele. Como é que surgiu esse projeto? Foi para transformar a sua esposa depois de ter neném? Então, quer dizer, as mulheres também que vão para a maternidade podem voltar ao corpo de antes? Total. Na verdade, o que aconteceu?
eu tive que entender que depois dos 40 anos é diferente. E eu, como educador, como professor de educação física, educador físico, eu tive que falar assim, caramba, não é só exercício físico, entende? Aí tudo que eu aprendi na faculdade, e até todos os cursos que eu fiz, que o exercício físico seria o principal fator, a principal ferramenta de emagrecimento. Então imagina, eu com aquelas crenças achando que o exercício físico vai fazer você emagrecer, que você tem que treinar todos os dias, não tá conseguindo emagrecer, treina mais. Ah, mas não tô conseguindo, vai ter que treinar mais. Então treina todo dia. Ele não podia falar isso pra mim, né? Porque eu já treinava, eu treino crossfit há 12 anos, na não. época eu já treinava há 9 anos, todos os dias crossfit. Crossfit é a maior ferramenta em termos de exercício físico, em termos de variação de qualidade, né, de metodologia, para te levar para muita saúde e um corpo, um bom corpo, um corpo com saúde, magro, definido. Então eu já treinava tanto, e por que eu não tinha resultado? Não tinha definição em emagrecer? Não conseguia emagrecer. Já treinando muito. E o que a gente percebeu? Que depois dos 40 anos, isso começa principalmente aos 30 anos, devido ao declínio hormonal ali, mas o ponto é que uma pessoa com mais de 40 anos tem um corpo completamente diferente do corpo de uma pessoa de 20 anos. E a gente não envelhece, porque todo ano a gente faz, sabe, tem um bolinho, canta parabéns e sopra a velhinha. Não é isso, não é isso que faz a gente envelhecer. Não é necessariamente os anos passados, né? Mas sim a sua queda hormonal. Então a gente percebe que uma pessoa com mais de 30, 40, 50 anos, ela tem uma produção muito deficiente de alguns hormônios importantes, que isso faz parte um pouco do envelhecimento. Da natureza. Da natureza. Então, ou seja, a gente entende que você não está velho porque você simplesmente tem 40, 50 anos. Não é isso. Você está velho porque você tem uma queda brutal de hormônios importantes. Então, o que a gente precisa fazer? Sabendo disso, a gente precisa resgatar de novo, fazer esse metabolismo, reprogramar esse metabolismo, fazer com que ele volte a produzir esses hormônios essenciais para que você não você consiga emagrecer, mas também ter mais qualidade de vida. Porque esses hormônios também vão fazer você ter mais massa muscular, definição, vão te ajudar a ter mais disposição, mais energia, você vai dormir melhor, vai acordar bem no outro dia. Então, o que a gente precisa fazer é entender o que é um corpo mais 40, mais 50, saber que, de fato, é um corpo totalmente diferente, principalmente as mulheres são diferentes dos homens, então a gente precisa entender isso e fazer ajustes aí no dia a dia. Mas eu quero contar a história, né? Aquela pergunta da história, você não contou a história. Não, e a gente entrou no... Agora vê se foi o que você sentiu. Eu senti, depois que eu fiz 40, já tinha tido filho também, e aí eu senti que a barriga era crescente rapidamente, junto com o quadril, a parte interna da coxa, e aí entrava aquelas partes da lateral, aí você já ia ficando mais quadrada, as calças iam passando rápido. No final de semana, assim, do 38 pro 40, do 40 já apertado pro 42, se deixar. Exato. E tudo muito rápido, né? Exato. E eu não conseguia, depois que eu tive a minha filha já tarde, eu fui mãe com 38 anos. E aí eu já estava nesse declínio hormonal já bem severo, né? E aí eu falei, mas eu voltei a treinar, treinei até 8 meses de gravidez, voltei a treinar com 2 meses, que a minha filha tinha 2 meses. Então, o treino nunca foi um problema para mim, que eu sempre fui apaixonada pelo crossfit, né? Eu sou crossfiteira raiz. Mas aquilo já não estava mais fazendo, não estava me trazendo resultado nenhum de emagrecimento. Eu falei pro Ed, aí eu conversando com ele, eu falei, baby, eu não sei mais o que eu faço, porque eu já não me alimentava mal, eu tinha uma alimentação clean, digamos assim, com alimentos naturais, eu já não comia industrializado, então... Você era casada com um preparador físico, né, gente? Também, e eu não conseguia emagrecer, e eu falei pra ele, falei, amor, cara, não tô mais dando, eu quero entrar na faca, aí ele pirou. Quando eu falei que eu ia entrar na faca, eu falei, não, eu vou fazer uma lipo, que é o que todo mundo... hoje eu olhando, hoje eu do lado de cá, as pessoas falam isso pra mim, e eu fui, cara, eu já fui essa pessoa, né? Que falei isso também porque não tinha o caminho, a gente não sabia por quê. E ele parou pra pensar, cara, mas realmente ela já faz tudo, por quê? Aí ele parou pra ver, pô, por que a minha mulher faz tudo? A gente já come relativamente bem, comidas naturais. Ela não é de bebê, eu não sou de bebê, assim, que é uma coisa que vai me tirar do prumo. E uma tacinha de vinho, final de semana, isso não ia fazer diferença, né? E treina pra caramba, e por que ela não consegue? E aí ele foi ver que as questões hormonais, principalmente da mulher, né? Depois pra perder é muito mais difícil, é mais desafiador. E aí a gente viu que precisava mexer em outros pilares, que eram até muito mais importantes do que a parte da atividade física, pra poder ter resultado depois de 40 anos. Me fala então, Ed, eu vi lá, né, que eu quero entrar, quero conhecer mais. Eu falei, me manda tudo, quero ler e tal. E aí eu vi que tem as zonas, né? A zona verde, a zona vermelha, a zona amarela. Me fala quais são os pilares que fazem parte do programa, né? Você uma vez falou, sono, alimentação. Conta pra gente esses pilares aí, como é que eles se encontram.
Legal. Então é assim, se a gente pensar em emagrecimento, a gente, igual eu falei aqui antes, né? Se você pensar só em fazer exercício físico para você emagrecer, para você buscar o déficit calórico, assim, a única forma de você emagrecer é déficit calórico. Depois existem várias ferramentas para você buscar o déficit calórico. Sem déficit calórico você não emagrece. E o que a Rafa estava fazendo era, talvez a maioria das pessoas fazem, que é buscar o exercício físico como a principal ferramenta do emagrecimento. Sendo que o exercício físico ajuda você a emagrecer, mas sozinho não resolve o problema. Então, ou seja, existe uma estratégia na qual a gente vai buscar esse déficit calórico também em outras ferramentas ao mesmo tempo. E a gente entendeu que, bem, exercício físico, qual que é a melhor forma de... O que exercício físico tem que fazer em você? Na verdade, não é emagrecer. Eu sei que todo mundo, quando eu falo isso na internet, o pessoal quer me matar aqui, mas exercício físico, gente, não é para emagrecer, não é essa a proposta. Exercício físico é aquilo que vai dar para você a melhor vida que você vai ter lá no futuro. Exercício físico vai assegurar que você não precise de uma pessoa para te dar uma comida na boca, trocar, você usar fralda, você tomar banho, pegar uma sacola, atravessar o lado da rua. Então, exercício físico é o que vai te dar autonomia para você chegar ali aos 60, 70, 80 anos com muita saúde. Porque ele vai te dar massa muscular. E exercício físico é a única ferramenta que te dá massa muscular. Não tem como você comprar massa muscular na farmácia. Chega lá, moço, dá uma massa muscular. Não existe isso. Você tem que construir o seu músculo. Conquistar essa poupança de músculo para você usufruir dessa poupança de músculos ali, né, com idades mais avançadas. Aí, quando você começa a entender que o exercício físico é para isso, ele vai te dar massa muscular. E olha que legal, ele ajuda também, vai te dar mais energia, porque a gente com mais músculo, mais mitocôndrias, mais disposição, vai melhorar teu sono, vai estar com o corpo mais bonito, porque ele vai lapidar o seu corpo. A massa muscular é que dá o formato do seu corpo. Desenho, a gordura, ela não tem formato, ela é esparramada. É largada. Então, quando você coloca uma roupa, ela fica estufada, né? Empurra para frente, empurra de lado. Então, aquela coisa esparramada não tem formato. O músculo tem um formato, ele tem um desenho, ele tem uma definição. Então, quando você coloca uma roupa, ela veste melhor no seu corpo. Vestindo melhor no seu corpo, você fica melhor com você mesmo. A autoestima sobe, você se sente mais feliz. Então, ou seja, traz essa questão também da autoestima. Mas aí, a gente entendeu que só exercício físico não adianta. Beleza. Então, o que a gente precisa fazer? Exercício. Mas o que é, de tanta coisa que tem, qual que é melhor, o que é de melhor no exercício físico para buscar saúde? E a gente foi buscar a fundo o que é de melhor, porque tem tanta coisa. O que eu faço? É cardio, é musculação, é crossfit, é corrida, né? é caminhada, o que precisa ser feito? E a gente foi buscar a fundo, estudar o que realmente um corpo mais 40 precisa. E aí a gente pode falar mais sobre isso. Mas o primeiro pilar é o exercício físico. Então a gente vai fazer o quê? A gente entendeu que não é quantidade, mas sim qualidade. Então a gente busca o quê? A intensidade do exercício através de exercícios curtos e intensos. E isso aí vocês fazem o primeiro no pilar. Dentro do programa. Online, né? Isso, Tudo online. 100%. Ninguém precisa ir para academia 100% online. Se você gosta de academia, você pode fazer também. Que eu já faz os treinos SD40 lá na academia. Eu vejo muita gente hoje em dia, né? Uma coisa moderna. A pessoa põe o fone, aí você olha pro lado, a pessoa tá falando com alguém. É porque ela tá treinando. Tá treinando e fazendo um outro treinador que tá online naquele espaço. Então os treinos são assim, vocês enviam todos os treinos online. Legal. Aí os treinos, como que funciona? A gente trabalha de forma online e também ao vivo. Porque pensa comigo, eu como professor, eu sei que quando você recebe um treino, eu faço um treino guiado. Então, ou seja, você vai ter acesso a uma plataforma e você recebe 3 treinos por semana. Só 3 treinos de 25 minutos. É isso que você precisa. Mentira. 25 minutos pra só. Vai ficar sarada 3 vezes por semana. Essa galera... escuta, estão gravando aí, não? Estão gravando aí? Então, ó, presta atenção. Essa galera que você vê sarada no meu Instagram, 40, 50, com a barriga tanquinho, eles treinam 3 vezes por semana e, no primeiro momento, 4 vezes. Que é comigo. Então, como que funciona na prática isso? Treinos gravados comigo, da qual eu vou... Mas eu, assim, não é um treino que você vai receber, tipo... faz um agachamento, faz uma flexão. Não, eu treino com você. Ah, tá, não é no papel. Você vai passando E aí que vem a sacada. Porque eu percebi o quê? Que a galera tem dificuldade em realizar os movimentos. E para você ter resultado, através do exercício físico, você precisa saber 3 coisas. Primeiro, você tem que colocar intensidade no exercício. Sem intensidade, o negócio não rola. Seja para emagrecimento, para ganho de massa muscular, para o que você busca para o exercício físico, tem que colocar intensidade. Então, a gente vai guiar essa intensidade. A gente está dando dicas ali, você tem que fazer assim, assim, assado. A técnica do movimento é importante, para ele não se machucar. Como que ele vai fazer a técnica certa se ele é um leigo no assunto? Então, se eu mando simplesmente o treino para ele, ele tem medo de fazer o movimento. Então, ele faz meia boca, não faz a intensidade certa. Se ele não está colocando intensidade,
não está colocando também a técnica do movimento, ele pode se machucar e ele não faz exercício físico. E é um ponto extremamente importante, é realmente ele entender o porquê que ele precisa fazer isso. E aí ele adquiriu esse conhecimento todo, que eu costumo falar sempre, né? Quem aprende não depende. Então eu ensino ele a treinar. Então eu falo por que os pés têm que ficar assim, por que o cotovelo tem que ficar assim, como que acontece a respiração dentro do exercício físico. Então ele vai aprendendo como faz exercício físico. Então meus alunos saem quase um professor, porque todo dia a gente recebe informação nova, porque eu quero que eles aprendam isso para não ficar dependendo de mim. Que eu quero que depois que termina o programa, eles adquirem esse conhecimento e isso seja uma consciência corporal, respiratória ali, né? Então tem 3 treinos gravados que eles recebem quando entram na plataforma. Depois tem um treino ao vivo comigo. Porque lembra, quando eles iniciam o programa, são pessoas que nunca treinaram muitas vezes. São pessoas sedentárias acima do peso, com problema articular, artrose, hernia de disco, enfim, pessoas realmente que já estão com uma limitação muito grande. E o que essas pessoas precisam? De uma adaptação. Então não é qualquer tipo de treino que uma pessoa sedentária vai fazer. Uma pessoa que tem algum problema articular. Então nessa aula ao vivo comigo é pelo Zoom, que eu vou ver a pessoa treinando, eu vou estar olhando para ela e fazendo ali adaptações em tempo real. Coloca o joelho para cá, abre o peito, sobe um braço para cá, a respiração vai ser assim, a gente vai corrigindo a galera em tempo real ali. Esse encontro é uma vez por semana comigo. Durante 8 semanas. Então ele recebe 3 treinos por semana. Então ele recebe no domingo tá tudo liberado para ele fazer durante a semana e no sábado um treino ao vivo comigo. Isso é dessa forma que funciona o programa SD40. E aí? E depois tem a galera que treina academia também. Então é assim, Ed, eu gosto de fazer musculação, beleza. Então a gente também manda uma planilha de musculação. Então, ou seja, treinos gravados, né, de 15 a 20 minutos, ao vivo comigo no sábado, e também para quem treina musculação também manda uma planilha feita por mim, justamente para fazer exatamente o que a pessoa precisa fazer, os ajustes, né? E aí que eu ia te perguntar, você manda 4 treinos, né? São 4 treinos. 3 treinos. 3 e depois mais ao vivo comigo. Ao vivo com você. E aí, 4 vezes na semana é suficiente? Na verdade, 3 já seria. Então essa coisa assim, tem que malhar todo dia, tem que se matar 1 hora. Não é por aí. Não existe isso. Pensa assim, exercício físico para que é? Lembra que eu falei lá atrás? Não é para emagrecer? Eu sei que o pessoal fica doido quando eu falo isso. Mas você buscar o déficit calórico, só tem uma forma de você emagrecer. Déficit calórico. Existem várias ferramentas para promover o déficit calórico. É muito mais fácil você deixar de comer 600 calorias do que você gastar 600 calorias treinando. Pensa naquela pessoa sedentária acima do peso. Eu vou falar para ela gastar 600 calorias. Sabe o que eu tenho que falar para ela? Para ela queimar essas 600 calorias? Tem que correr numa esteira às 10 km por hora, 1 hora sem parar. Se ela parar um pouquinho, já não gastou 600 calorias, gastou menos. Quem consegue fazer isso hoje? Uma pessoa com pouco tempo, acima do peso, artrose, não vai conseguir fazer isso nunca. Então a gente não vai promover o déficit calórico para o emagrecimento através do exercício físico. Exercício físico para que é? Melhorar a autoestima dela, porque vai melhorar também o corpo, vai ficar mais durinha, vai sentir o corpo mais forte. Vai aumentar a produção de testosterona, GH, que são hormônios importantes, que só são produzidos através do exercício físico. Melhora a endorfina, melhorando a endorfina, ele não vai sentir mais dores, vai dormir melhor, melhora o bem-estar e combate o estresse. Então, o cara do nada, em 1 semana, ele fala assim, não vai emagrecer, em 1 semana ele vai desinchar. Vai tirar aquela retenção líquida. Tô dormindo bem pra caramba, tô acordando outro dia bem disposto. Ele tá acordando bem disposto, ele treina mais, melhora a produtividade no trabalho dele, começa a namorar de novo com a esposa, que muitas vezes ele já não tá comparecendo. Então, melhora um contexto geral. Então, o exercício físico é pra isso. Ed, mas como é que ele vai emagrecer? Exercício físico? Ajuda, mas sozinho não resolve. Aí a gente vai pros outros pilares. E aí ataca os outros pilares. Então, que são agora, a gente falou de exercício físico, o SD40, a gente trabalha com alimentação, que a gente chama alimentação nobre. Anti-inflamatória. Por que alimentação nobre anti-inflamatória? Porque a gente entende que você não precisa parar de comer. O que está fazendo você ganhar peso, né, são vários fatores, porque a gente entende que acumular gordura é uma questão multifatorial. E a gente entende que não é a quantidade, mas sim a qualidade do alimento. Então a gente começa por uma prioridade. Lembra? Não sei se você viu a tabela alimentar. Eu vi, tem que tirar bastante coisa assim de farinhaços, né? Então a gente pensa assim... Tirar a farinha, trocar as farinhas, tem a farinha de castanha, farinha de amêndoa, são as substituições só que a gente faz. E aí o grande lance que eu acho muito massa, assim, é que você começa a perceber que existe uma alimentação para você, Karine, como tem para mim, como tem para a Rafa. O alimento é individual, porque o mesmo alimento que faz bem para mim não faz bem para a Rafa.
ela não pode comer batata doce, mas batata doce é saudável, é natural e todo mundo come, mas não Faz muito serve mal. para ela. Sabe o que acontece? Existe uma coisa que você pode ter não só uma intolerância, Gente, então tá todo mundo, às vezes, fazendo um monte de coisa de expectativa, De expect- né? E que não seguindo junta. padrões. Quer dizer, seguindo padrões. Ah, vou malhar 1 hora, vou correr 1 hora, vou comer batata doce com frango. E frango já só isso a estragou vida o frango inteira. é só a vida inteira. Aí já ficou chateado porque comeu umas 3 semanas disso, não adiantou nada. Aí já desiste, aí já... Quer dizer, É isso aí. Então, uma aí, bola de aí que a neve. gente pensa, vamos tirar os inflamatórios. Então a gente vai fazer o seguinte, existem alguns alimentos que realmente vão inflamar seu corpo, né? Ou numa escala menor, numa escala maior. Por exemplo, o glúten, né? Tem gente que de repente pode consumir o glúten, pode, mas tem pessoas que realmente não podem, mas não sabem disso. Talvez foi incluído glúten, né, no E dia não a dia precisa daquela ser pessoa, celíaco. desde a infância daquela pessoa. Então ela vem comendo isso, e quando chega ali aos 30, 40 anos, aquele alimento que talvez o corpo daquela pessoa tinha uma capacidade maior de lidar com aquela agressão do glúten, agora aos 40 fica pior. Porque ele começa a perder essa capacidade de lidar com essa proteína, né? Então o que acontece agora? Sim, ele começa a inchar mais a barriga, ele começa a estufar mais, mas você acredita que talvez ele não está acima do peso? É um estufamento, é um inchaço, é uma distensão abdominal causada por uma inflamação de algum alimento. E olha que doideira, quando você começa a tirar isso, ele desincha, ele desinflama, ele sente a barriga mais reta. Então, na verdade, ele não está emagrecendo, ele está desinchando, porque a gente está tirando esses alimentos. Aí depois você busca outros alimentos, pode ser a lactose, pode ser a própria caseína. Né? Uma coisa muito simples para você emagrecer é você tirar os alimentos com muito sódio. Muita gente, olha que doideira, tem mulheres que estão 3, 4 quilos acima do peso, e na verdade não é gordura, é excesso de retenção. água, retenção líquida causada pelo excesso de sódio. E aí a pessoa está comendo até alimentos saudáveis, vão lá aquela fitness, alimentos diets, que são lá rotulados como alimentos saudáveis, mas muitos são processados e estão cheios de sódio, excesso de sódio. Ela está comendo aquilo achando que tá bem pra caramba, mas está acumulando muita água naquele corpo. Então a mulher não está acima do peso. De repente ela começa a perder 2, 3 quilos de excesso de água, ela nem emagreceu, ela já atingiu o peso ideal dela. Então, o que acontece? Quando você busca o emagrecimento, comendo esses alimentos, fica muito mais difícil, porque, na verdade, você não sabe emagrecer de queimar gordura, mas sim tirar esse excesso de peso na balança pelo excesso de água que o teu corpo está acumulado. Então, você vai tirando os alimentos inflamatórios, e a melhor parte é que, quando você reintroduz os alimentos inflamatórios, o fato de você ficar um período, que a gente faz 8 semanas de desafio... É como se fosse um detox, um entende? detox, Esse período. quando você reintroduz esse alimento na sua vida... Você fala, caraca, agora eu tô com dor de barriga, agora me deu um inchaço, agora você logo sente identifica. que aquilo fez mal pra você, mas você só vai sentir se você tirar por um tempo. E a tua sensibilidade àquele alimento, agora você vai ter uma noção que aquilo não faz bem pra você. E aí é bom porque você já vai sabendo, né? Isso não me faz bem, ou é batata doce, Isso. ou então, eu comi um pãozinho ontem, ou então foi uma tapioca. É isso aí. tudo Exato. sai E da aí zona a sua verde. escolha, exatamente, Exato. é a sua escolha, porque não tem problema você sair depois das 8 semanas da Zona Verde. Eu e o Ed, a gente sai da Zona Verde agora, a gente vive a maior parte do tempo na Zona Verde porque a gente gosta, a gente tem uma pessoa que cozinha muito bem pra gente. Então, viver na Zona Verde pra gente é maravilhoso, porque a comida é maravilhosa. Mas no final de semana, a gente sai, ele toma a cervejinha dele, eu tomo o meu vinho, a gente, se tiver aqui numa festa, alguma coisa, que tiver alguma coisa muito boa, a gente vai comer um docinho, qualquer coisa, e tá tudo bem. Só que 90% do tempo a gente tá na Zona Verde. E quando eu como alguma coisa, principalmente eu que sou mais sensível, né? Alguma coisa que eu sei que me faz mal, eu já sinto logo que eu fico com a barriga inchada na mesma hora. Mas como aquilo é pontual, eu sei que no dia seguinte eu vou me hidratar muito bem e vou voltar pra Zona Verde e vai estar tudo bem. Então E é as receitas? Tem receitas também no programa? Como é que é? Vocês mandam lá junto? Sim, o programa, a gente dá todo o suporte. O programa são 6 meses, é uma mentoria com acompanhamento de 6 meses por WhatsApp, onde a gente dá todo o suporte para os 5 pilares, né? O primeiro pilar é o exercício, o segundo é a alimentação nobre, onde a gente tem a tabela da pirâmide alimentar, onde tem a zona verde com os alimentos que não são inflamatórios e os outros que vão ser reintroduzidos depois. O jejum funcional. A gente também, além da tabela, a gente tem as 200 receitas e 80 dias de cardápio com mais 320 receitas. Então é receita da Zona Verde que não acaba mais. Só se você quiser mesmo passar à vontade, porque Aí não você vai passa. fazer pão, que tava falando. Pão com carne. com massa de frango, que é uma delícia. Pão com pães, bolos com farinha de castanha, farinha de coco, linhaça. Então tem muita variedade de coisas que você vai só substituir. Então, esse é o segredo do programa, né? Você consegue substituir, comer muito, e aí, conforme você vai comendo esses alimentos que não são inflamatórios, vão te dando mais saciedade, porque tem muito maior densidade nutricional, e aí eles vão te estimular e vão você fazer um jejum natural, digamos assim. E aí é o terceiro pilar, que é o jejum funcional SD40.
que é um jejum que se adapta à realidade de uma pessoa que tem mais de 40 anos, é aquele que você faz de forma natural. E aí vem o quarto pilar, que é o sono reparador, e o quinto pilar, que é a saúde mental. Não é isso, baby? É isso aí. E essa questão do jejum é muito legal, Rafa, ter falado, que a questão do jejum, a gente fala isso. O que as pessoas fazem para emagrecer, né? Falaram que o jejum faz bem para emagrecer, e aí a pessoa vai lá na internet, busca lá, vou fazer um 16/8, que é um protocolo até bem bacana, né, para emagrecimento, bem conhecido e o protocolo mais estudado, mas sabe, o jejum 16/8, que é esse protocolo, ele serve para quem passou pelo processo, para quem já veio lá de forma progressiva, evoluindo até chegar no protocolo 16/8. É como fosse uma corrida, pensa no jejum como uma maratona. 16/8 fica 16 horas sem comer, come 8. Come 8. Dentro de uma janela, quantas vezes quiser, 8 horas. Mas, de acordo com os alimentos que pode, da né? zona Não adianta verde. sair e abrir um pacote de biscoito. Não, aí que a Rafa falou... Esse é o maior erro. E aí que a Rafa falou assim, né? A gente faz um jejum, mas as pessoas falam, mas jejum, passar fome, deixar de comer. Não é isso. O jejum, na verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai reprogramar o seu metabolismo para fazer o que ele já sabe fazer. Você que viciou o seu corpo a estar usando o tempo todo ali o carboidrato, a glicose, o açúcar. Ele precisa fazer a lipólise ali, ele precisa quebrar essa gordura. Se você está comendo o tempo todo, ele não dá possibilidade de ele fazer essa quebra dessa gordura. Então o jejum, na verdade, nada mais é do que voltar, fazer o seu corpo fazer o que ele sempre fez. Se você vai na década de 1950, as pessoas comiam 3 vezes por dia. As pessoas comiam no café da manhã, almoçavam lá para, sei lá, 11 horas da manhã, e depois jantavam 6, 7 horas da tarde e iam dormir. Então as pessoas faziam, muitas vezes, 12 horas de jejum, e sempre viveram assim, eram muito mais saudáveis do que nós somos hoje. Entende? Então o que a gente precisa fazer? Resgatar esse metabolismo que a gente tinha lá atrás. E como que a gente faz isso? O jejum funcional. E o jejum que a gente faz funcional, por que funcional? Né? Existem várias formas de você fazer jejum, existem vários protocolos, enfim. O jejum funcional é aquele que serve para você, Karine. Entende? É aquele que vai entender seu dia a dia, a sua realidade, a sua rotina. Você sai cedo de casa, tem gente que não consegue, tem gente que trabalha à noite. Como é que é feito um jejum para quem trabalha à noite? Como é que é feito um jejum para quem sai muito cedo de casa? Como é feito um jejum para quem come na rua? Para quem não gosta de comer de então, manhã, olha que doideira Aí isso. Vocês estudam cada caso. E a gente precisa adaptar o jejum. Qual que é o melhor jejum para você? É aquele que serve para você. Consegue fazer. E aí eu trago de novo aquela pessoa que foi na internet, pegou lá um jejum de 24 horas. Jejum, né, com 23/1, que é 23 horas sem comer, e faz uma refeição no dia. Cara, isso é extremamente avançado. É igual você tentar começar uma corrida tentando fazer uma maratona, tentando fazer, sabe, uma maratona, e você tem que começar devagarinho. Então, qual que é o lance do jejum? Ir adaptando para você fazer o seu corpo de novo, usar essa gordura como fonte de energia, porque depois fica fácil você emagrecer. E, gente, tudo muda, né? Assim, eu acho que assim, o paladar muda. Eu era uma pessoa muito, 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 muito viciada em doce. Aí eu resolvia fazer as quaresmas. Eu também, né, era de tirar doce. Então, foram 40 dias hoje. Eu, às vezes, passo dias sem comer doce. Né? Então, assim, isso que você está falando, né? A gradatividade com que você vai trabalhando toda a sua consciência, o paladar, e tudo isso vai fazendo mudar. Agora, Tchoued, me conta aqui, esses exercícios eu vejo vocês fazendo abdominais pancadões lá, abdominal. O abdômen, fortalecer o abdômen é uma técnica, é uma somatória para que isso tudo aconteça. Por que é tão importante essa parte? Você tem que fazer exercícios abdominais, pro core, né, na verdade, por 3 motivos. O primeiro motivo é assim, tem que ser uma coisa obrigatória para quem tem mais de 40 anos. Porque se a gente pensar, se você conhece um corpo de uma pessoa de mais de 40, se você está no meio dessa galera, você vai perceber que a grande maioria tem algum problema na lombar. Quais são as principais lesões? Lombar, joelho e depois ombros. Lombar é rei, é campeã. Então a gente precisa fortalecer a lombar da pessoa. E muita gente, os homens gostam de trabalhar bíceps, gostam de trabalhar peitoral, as mulheres gostam de deixar o bumbum empinado, ter a coxa durinha, mas não trabalha a lombar. E aonde que ela vai se machucar? Na lombar. Então a gente precisa fazer o quê? Trabalhar um trabalho de fortalecimento para essa região, sabendo que ela vai ter algum problema na frente. Então precisa fortalecer. Então o trabalho de core tem várias formas de você fazer isso, tá? E depois você tem que fortalecer teu core. Primeiro ponto, para você evitar lesões. Segundo ponto, para melhorar a postura. Se a pessoa, mesmo a pessoa que treina, a pessoa, se ela não tem um core forte, ela fica com uma barriga estufada para frente. Então pensa numa pessoa que não tá acima do peso, mas ela tem uma postura errada. Então a barriga fica estufada, ela não fica legal. Então, quando você melhora a postura, deixa a coluna mais ereta. Deixando mais ereta, ela fica, mesmo que ela não está acima do peso, uma barriguinha, de repente ela nem tem barriga. A barriga é uma consequência de uma má postura.
Sabe o Zeca Pagodinho, assim? Sim. Com a barriga estufada pra frente. Né? Você vê a postura dele? Então, Os ombros os já ombros- pra frente, já pra né? baixo A também, parte, assim, exatamente. que é a antilordose, que eu não sei o que é isso, é a bunda mais entrada, né? Exato, mais pra fora. E aí o ponto era, fortalece a tua lombar para se prevenir contra lesões. Segundo ponto é justamente essa questão de melhorar a tua postura. Melhora a postura, vai te dar uma aparência mais bonita também, e você evita de ter aquela pessoa que vai ter aquela barriga muito estufada para frente devido à sua má postura. E depois, terceiro, vai te dar a hipertrofia abdominal. Então, olha que doideira. Eu sei que a pessoa, para estar com a barriga definida, eu tenho que jogar um homem ali com um percentual de gordura ali abaixo, por exemplo, de 16, 15%. Quantos homens conseguem ficar com esse percentual de gordura? Todos os Pouquíssimos. seus alunos. Então, e a gente percebeu que tá ali abaixo disso, mas tem homens para estar com o abdômen definido, tem que estar abaixo de 10. E as mulheres, pelo fato de Dependendo acumularem do muita objetivo. gordura, principalmente na região do abdômen, na coxa, principalmente nessa região, devido à questão da anatomia da mulher, a mulher tem que estar com um percentual também baixo, e é difícil para ela, é uma luta. E aí, onde que vem a hipertrofia abdominal? Imagina assim, tem um abdômen, na frente tem a capa de gordura que é a barriga. Mais que você tenha um abdômen forte, se você tiver uma capa de gordura na frente, você não vai conseguir ver teu abdômen. Mas que tal você criar uma hipertrofia no seu abdômen para ele ficar mais durinho, mais forte, cria um volume muscular nessa região, e isso não precisa estar tão magra. E você vai ver teus abdômenes aparecendo, os gominhos saltando para fora, porque você tem uma força ali. É como se você tivesse o bíceps, né? Quando você quer ter o bíceps desenhado, você faz o quê? Você faz rosca bíceps. Quando você quer ter supino, quer ter um peitoral, né, maior, você faz supino. O que você faz para ter o abdômen definido? Né? Trabalho de hipertrofia abdominal. Entendeu? Então a gente coloca aí também por esse motivo, né? Justamente para fortalecer essa região, melhorar a postura e também criar uma hipertrofia abdominal. Ou seja, não é para emagrecer. Não é é para pra esses, emagrecer pra esses até três agora. motivos. Na verdade, não existe exercício Local que que emagreça o local. consiga tirar a gordura localizada. Esse é um Exato. mito, entendeu? Isso é uma coisa, uma loucura. Na época de antigamente que a gente fazia localizada. Isso vem de antigo, né? Eu aprendi a fazer ginástica fazendo ginástica localizada. Então, né? mas aí a localizada é pra gente fazer uma hipertrofia Local. na local, né? Então. No bumbum, na coxa, que a gente fazia os pumps lá, né? Na Fazia academia. aquele negócio 4 apoios. Né? Exato, exatamente. Agora, a hipertrofia, então, é uma técnica muito importante para quem já passou dos 40. Quando a gente fala em hipertrofia, a gente está falando de ganho de massa muscular, né? Então, ganho de massa muscular de novo, volta lá atrás, é o que vai garantir com que você chegue em idades mais avançadas com essa poupança de Com músculo. liberdade. Entende? Autonomia. Porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente acelera a perda de massa muscular, né? Que é a famosa sarcopenia. E isso fica muito mais acelerado depois dos 60 anos, principalmente. Então, como é que eu vou chegar aos 60 anos é extremamente importante. Entende? Então, eu vou me preparando para chegar bem lá. E aí, o que você trouxe da hipertrofia, a gente tem que entender que quando a gente fala de ganhar massa muscular, quem está parado há muito tempo, sedentário, as pessoas não querem ficar como aquelas pessoas saradonas, bombadas na academia. Que eles morrem de medo, né, amor, inclusive, então, né? as mulheres, os homens também. Eu não quero ficar grandona e tal, mas ninguém tá falando disso. E aí o lance da ganho de massa muscular é o que vai dar qualidade de vida para você. Essas pessoas que estão lá bombadonas estão cheias de anabolizantes, são fisiculturistas, pessoas que vivem daquilo. É igual você tentar nadar como o Michael Phelps, que é um nadador olímpico. É igual você eu não quero nadar para ter mais qualidade de vida, melhorar meu cardio, e ao mesmo tempo você quer nadar igual um profissional. Então você está olhando para o que aquelas pessoas estão fazendo, você está olhando para aquele corpo daquela pessoa. Gente, então hipertrofia é simplesmente você estimular o seu músculo a ganhar massa muscular. Ah, entendi, Ed, mas eu posso fazer isso em casa? Sim. Então, vou pegar um idoso com... Então, a gente está lá em casa agora, a avó da Rafa está morando com a gente. Ela tem 85 anos. Sabe como é que a gente faz musculação? Olha para você ver como o conceito da musculação está errado. Né, de você ficar rotulando a musculação como se fosse pegar um monte de peso, se matar na academia, fazer grandes cargas e ficar lá 2 horas na academia. Musculação significa simplesmente você pegar uma pessoa, imagina uma pessoa que não está com o braço doendo, está com um problema no teu ombro, eu não consigo fazer uma flexão, já dói meu ombro. Que tal você colocar teu braço assim e fazer uma musculação isométrica? Já está trabalhando o músculo, já está servindo para ganhar massa muscular. Então, ou seja, eu consigo, mesmo com uma pessoa muito fragilizada, a gente consegue fazer um trabalho de musculação para estimular a hipertrofia daquela pessoa. E aí, esse é o conceito da musculação. Melhorar a sua massa muscular, melhorar a sua composição corporal. E aí, por que a gente precisa ganhar massa muscular? A gente pode ficar aqui o dia todo falando sobre isso. Mas o principal conceito da massa muscular é o que a gente estava falando aqui também, aumentar o seu gasto basal.
Então, quanto mais massa muscular, mais calorias você gasta em repouso. Então, pessoas que têm mais massa muscular gastam mais calorias que pessoas que têm menos massa Só muscular. pra estar vivo. Então, se eu estou sentado na frente de uma televisão com uma pessoa que tem pouca massa muscular, ela está do meu lado, eu estou gastando aqui muito mais calorias que ela. Então, quando eu durmo, eu gasto mais calorias que ela. Isso me dá, digamos assim, a vantagem de estar comendo mais do que ela. Então, eu como muito mais do que essa pessoa. Porque o meu gasto calórico é muito maior. Então, aumento o gasto calórico, porque aumenta o metabolismo basal. Faz a minha composição corporal ficar melhor. Então, ou seja, eu com metabolismo basal vou ter mais capacidade de queimar gordura, mas eu não vou ganhar peso com facilidade. Porque o meu carro, ele precisa de combustível. Então, ele tem que ter combustível rodando ali. Então, a tua composição melhora. Você vai ter mais disposição, mais energia, porque a massa muscular é o que te dá capacidade de você fazer as coisas no teu dia a dia, não só o aumento de mitocôndrias, mas o que também vai proteger as tuas articulações. Você não sente dor no joelho porque o teu joelho tá ruim. Só por isso. Pode ser uma questão articular, mas você sente dor no joelho porque a musculatura que está protegendo o seu joelho está muito fraca. Então está sobrecarregando uma articulação que não deveria receber impacto, porque a falta de massa muscular faz com que você não tenha proteção nessa região. E isso acontece nas principais articulações. Na lombar é a mesma coisa. Por que você sente dor na lombar? Porque a sua lombar está fraca. Da mesma forma que a gente perde massa muscular no peitoral, né, a gente percebe, né, as mulheres, minha perna tá fina, a gente perdeu massa muscular na perna, perdeu massa muscular no braço, a gente perde massa muscular na lombar. A gente perde massa muscular na musculatura mais interna. Então, se você perde massa muscular no teu corpo todo, você vai também perder massa muscular nessas principais articulações que tendem a se machucar primeiro. Então, o que a gente vai fazer? Hipertrofia, ganho de massa muscular nessa região, buscando também essa proteção dessas regiões. Agora, me conta aqui uma coisa. Descanso, né? Você falou de descanso aí. É necessário ter descanso? Aquela pessoa também que começa a treina 7 dias por semana, pode se machucar? O corpo tem que dar uma parada? O descanso, ele vai assim. Quanto mais condicionado você está, menos descanso você precisa. Então não existe isso. As pessoas têm que parar de falar assim, não, você tem que fazer isso, ou você tem que fazer isso. Não, isso vai muito de cada pessoa. Eu sou uma pessoa que treina todos os dias. A minha capacidade de recuperação é maior que uma pessoa que é sedentária. Uma pessoa sedentária vai ter uma capacidade menor de recuperação. Portanto, ela precisa de mais tempo entre sessões, entre treino. Para se recuperar. Também, entende? Né? Então, ou seja, eu treinei hoje de manhã, eu comi bem, eu dormi bem, no outro dia eu tô pronto para fazer um novo treino, porque a minha capacidade de recuperação é maior. Agora, quem tá começando não funciona dessa forma. Então, a gente recomenda que treine só 3 vezes por semana. Que é o suficiente para iniciar, dia sim, dia não, ela se recupera. Lógico, inicialmente, quem tá sedentário vai sentir aquela dorzinha muscular, que é natural, né? Porque ela vai estar treinando direito, porque é um treino guiado, pelo menos dentro do ST40. Mas a gente fala, olha, não deixa de treinar, porque o seu corpo ele só vai se acostumar se você ficar dando de forma constante esse novo estímulo para ele. E aí ela vai aumentando. E aí tem muita gente que já fala assim, eu comecei 3 dias por semana, mas agora eu já posso fazer todo dia? Sim, pode fazer. Porque aí vai aumentando essa capacidade. Exatamente. Agora você, Rafa, quando você começou lá, o que foi mais difícil para você? A alimentação, deixar os docinhos, o malhar todo dia, fazer esses exercícios mais voltados, independente do CrossFit? O que você se sentiu lá atrás com mais, assim, uma certa... Vou ter que me determinar aqui. E é muito doido, assim, porque eu costumo dizer que o SD40, ele nasceu pra mim e eu nasci para SD40, porque quando o Ed me começou a estudar tudo sobre como os hormônios, né, como cada pilar, porque na verdade funciona assim, o pilar treino, ele vai regular hormônios, aumentar hormônios como a testosterona e GH. A alimentação vai regular hormônios importantes como a insulina, a grelina, a leptina, que mexem com a saciedade, mexem com a sua vontade de comer doce, né? O jejum, principalmente, também com a leptina e com a grelina, né? Que é da questão da saciedade. E aí o sono, tem a questão da melatonina, a questão do GH também, ou seja, tudo que você construiu em termos de massa muscular vai ser transformado em massa muscular mesmo à noite, se você não dorme bem. Isso não acontece, aí todo o treino e a alimentação foi jogado meio que no lixo, digamos assim. E ainda tem a questão do cortisol, que é relacionada ao 5º pilar, que é da saúde mental, né? Então, o gerenciamento do estresse era uma coisa que não estava muito no meu radar, né? Quanto
o meu nível de estresse não está muito controlado, né? Porque eu não fazia muita meditação também, não fazia respiração consciente, que é algo que eu vi que era extremamente importante para mim. Então, assim, pilares como a alimentação, ou seja, me manter na zona verde não foi difícil para mim, porque eu já comia bem. Tinha o problema do docinho, que era de vez em quando eu sentia mais falta, mas depois que eu comecei a aplicar o jejum, a minha vontade de comer doce, tipo, em 2 semanas acabou, zerou mesmo. O sono, eu até sempre dormi bem, então foi algo que eu consegui regular também. E aí, o mais desafiador foi a questão da saúde mental, né? Introduzir, e até hoje, porque é algo que a gente tem que colocar na rotina, igual tomar banho e escovar o dente, a meditação é para mim. Então, eu preciso fazer isso para conseguir equilibrar o meu nível de no cortisol. programa de vocês também? Tá também. Quanto tempo? Essa meditação eu não conhecia. Pois é, Legal. faz parte dos 5 pilares. Se é a gente de manhã, de noite? Eu já fiz um curso de meditação transcendental que eu quis fazer, né? Uhum. Com uma pessoa que é muito legal, de repente até pra você trazer aqui, o Kleber. Eu conheço ele, O Kleber, sim, Kleber Tani. E sou apaixonada pela metodologia, que é da meditação. Existem vários tipos de meditação, né? Essa, pra mim, eu me encontrei muito. E o ideal, pra mim, né? Não tô falando que é isso que a gente promove no programa. No programa, pra mim, o ideal são 20 minutinhos. Assim que eu acordo, eu já medito meus 20 minutinhos. Mas dentro do programa, a gente já vê resultados bem legais. Pessoas meditando 5 minutos. A respiração consciente de 5 minutos, você já começa o dia de outra forma, com mais clareza mental, sabendo tomar as decisões. Diminuir o cortisol diminuir e o aumentar. Exatamente. Então, aí que vai acontecer na mágica dos hormônios, todos aqueles hormônios que a gente tem uma queda brutal e alguns a gente tem um aumento brutal, como o cortisol, aplicando a metodologia, o nosso passo a passo lá dos 5 pilares, a gente vai conseguindo regular esses hormônios e fazer você ter resultado muito mais rápido. E aí, esse percurso de você hoje até um corpo sarado vai cada vez mais ficando mais fácil e mais rápido, porque a gente consegue juntar. A junção dos 5 pilares é que consegue fazer essa regulação hormonal. Cada pilar mexendo num hormônio diferente. E para mim, o mais desafiador, que foi o que você perguntou, foi essa questão da saúde mental, né? Porque eu tive que entender que isso, para mim, era igual tomar banho e escovar o dente. Eu não posso deixar de meditar. Legal, porque vocês fazem, então, uma reposição hormonal equilibrada, natural. Natural. Esse é o diferencial. É aí que vocês vão tentando organizar. É uma regulação, a gente fala que é uma regulação. regulação hormonal natural, porque reposição é quando a gente tem algo externo. E nesse caso não é externo, né? A gente vai fazer através de passos simples, todos naturais, ou seja, você não precisa de nada externo, só alimentação mesmo, que é coisa que você vai ter que fazer, né? Você vai mudar. E aí a gente consegue fazer essa regulação, cada hormônio trabalhar do jeito certo, um descer, o outro subir. Não, e a mulherada tá entendendo, porque falou em desregular o hormônio, a gente já sabe o que tá tudo certo, que a gente já sabe. O que a Rafa falou é muito bacana a gente entender, porque assim, para cada momento do dia existe um tipo de hormônio que tá agindo no seu corpo, né? Nosso corpo rege hormônios, né? A gente vive hormônio o tempo todo. Eu tá aqui nesse momento aqui, meu corpo tá liberando vários tipos de hormônios aqui. E aí, como que você entende isso, né? Quando você acorda, teu corpo libera mais adrenalina, mais cortisol para você sair da cama, para você, né, levantar ali. Então, de manhã você vai ficar mais ativo. Mas chega um momento do seu dia que todo mundo só pensa em acelerar o metabolismo. Vamos acelerar o metabolismo para emagrecer. É a solução. Mas existe um momento do seu dia que você precisa desacelerar. Porque a gente sabe que tem um hormônio muito importante, que é a melatonina, e ela é liberada principalmente ali por volta de 18 horas. Então, se você vem num momento muito acelerado, você começa a atrapalhar essa liberação. O cortisol, ele bloqueia, né, diretamente essa melatonina. Então, ou seja, você precisa entrar num estado de repouso, de descanso, para que esse hormônio comece a fluir mais no seu corpo, mas você pode bloquear pelas as suas ações. O que você está fazendo hoje 6, 7 horas? Então a gente sabe disso, então eu falo, gente, a gente precisa desacelerar. Então para isso a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o quê? Uma higiene do sono. Então a gente vai começar, conversa com a família, chama os filhos, chama a mulher. Desconecta das telas, já começa a desconectar do computador, começa a mandar teus últimos e-mails nesse horário, começa a apagar a luz, coisas simples. E tudo isso vai fazendo você abaixar o cortisol, começa a aumentar a produção de melatonina, você vai sentir mais sono, você provoca isso. E aí, 9h30, 10 horas, 10h30 você está na cama. Porque a gente precisa estar já nas primeiras horas da noite na cama, porque a gente sabe que GH e testosterona é liberado principalmente nas primeiras horas da noite. Então, do sono profundo. Do sono profundo, mas a gente sabe que, como a gente não usa reposição hormonal, não usa antianabolizante, eu preciso desse hormônio no meu corpo. Então eu preciso fazer com que o meu corpo produza mais desse hormônio. Então como é que eu faço isso? Eu preciso dormir mais cedo.
entendeu? Porque a testosterona vai me ajudar a ganhar massa muscular, melhorar a minha densidade óssea, o GH, o grande maestro de todos os hormônios. Então eu vou jogando conforme os hormônios também. Então nosso estilo de vida é todo programado para que cada ação que eu faça ajuste uma liberação do hormônio importante. Certo, na hora certo. A gente costuma dizer. Para equalizar de forma Para equalizar. Exato. Agora, vocês falam muito de suplemento, né? Eu vejo muito na internet esse suplemento, vou tomar isso, principalmente o shot matinal, né? Qual a importância desses suplementos? O whey, tomo, não tomo whey, creatina. É importante também estar colocando esse tipo de suplementação? Depois dos 40. Mas posso ser sincero? Posso ser sincero? Eu acho que deve. Não tem nenhum patrocínio ainda de suplemento. Não tem. Infelizmente, que a galera quer substituir, esse que é o problema. O suplemento, entendeu? nesse momento, está sendo usado como uma grande bengala, assim, né? Como aquela forma de... É a grande pílula do emagrecimento para ter resultado, para ganhar massa muscular. Mas muitas vezes não é necessário. Porque o que vai, por exemplo, pegar o whey, né, que é talvez o mais conhecido aí, né, whey protein. Então, ou seja, proteína, você vai consumir proteína, mas assim, a gente sabe que existe um mínimo de proteína. O que falam as diretrizes nutricionais? Que você precisa, uma pessoa como uma dona de casa, que fica em casa, que não faz exercício físico, ela tem que consumir 0,8 gramas de proteína vezes o peso corporal. Então, vamos pegar uma pessoa de 70 quilos, ela vai consumir 56 gramas de proteína. Se ela colocar proteína nas duas principais, colocar as 3 principais refeições, se ela colocar proteínas nas 2 principais, no café da manhã e no almoço, ela já bate essa meta proteica. Ela precisa tomar mais proteína, se ela não tem demanda. O que faz você consumir mais proteína é principalmente a tua massa muscular. Então, quanto mais massa muscular, mais proteína eu preciso para fazer o quê? Para fazer recuperação da minha massa muscular, para construir músculo. Então, se uma pessoa não tem demanda, não tem músculo, não tem o porquê de colocar muita proteína. Então, supor, se ela não está estimulando o ganho de massa muscular, não faz muito sentido. Ela é uma pessoa que não treina, está consumindo massa muscular. Então, a primeira coisa que precisa entender é que a gente consegue buscar esse mínimo de proteína através da alimentação. Mas e a suplementação? A suplementação acontece quando você já está treinando, e aí a gente começa a buscar essa hipertrofia, e a gente percebe que na sua alimentação, na comida, né, na comida sólida, você não está conseguindo colocar a sua meta proteica. E aí entra o suplemento para suplementar algo que você não consegue colocar porque você já está sem fome e precisa ainda comer proteína. Então, nas 8 semanas não tem suplemento. Não tem. Quem já usa suplemento. Quem já usa, a gente fala. Como tá, mas quem não, vocês não recomendam nenhum suplemento. Não é obrigatório. O suplemento, no caso, vamos supor, a avó da Rafa mora com a gente. Ela está com 85 anos. Olha que interessante. O suplemento, olha o whey como ele entra com uma estratégia, assim, surreal. Ela tem 85 anos, ela tem dificuldade em mastigar. Ela sabe, não quer comer carne, não quer comer proteína. Então pega uma pessoa de 85 anos, a dificuldade que ela vai ter de comer um alimento mais sólido. A gente vai envelhecendo, vai então ela não quer isso. Opa, olha que legal. O whey, ele vem em forma líquida, você mistura um pouquinho de água e dá para ela vai suprir essa necessidade proteica sem precisar comer um alimento sólido, porque é muito difícil para ela. Então, o whey, ele entra também como essas estratégias, principalmente para quem tem mais idade, entende? Eu gosto muito do whey para usar quem gosta de tomar um docinho, né? Quem gosta de comer um doce eu aí. adoro à noite, Nossa. O whey com leite de amêndoa é o que me... Nossa, que maravilha. Minha recompensa do dia. Abacate amassado com whey de baunilha por cima. E você sabe como é que eu uso whey? Também. Eu também adoro, mas o meu visto doce é depois do almoço, né? Então, depois do almoço, aquela vontade de comer um doce, eu preciso bater minha meta proteica. Então, o que eu faço? Eu não vou fazer como todo mundo faz. Você precisa colocar teu whey logo após o treino para aproveitar aquela janela de oportunidades ali. Eu preciso fechar meu dia com a minha meta proteica. Então, eu pego o quê? Eu pego o whey e eu vou colocar ele em momentos estratégicos da qual eu sinta muita vontade de comer doce. Porque o whey tem o quê? O whey tem adoçante. Ele é doce. Então, eu vou pegar esse whey, fazer ali colocar um pouquinho de água, faça ali um mingauzinho, coloca algumas frutas e consuma aquele whey para matar aquela vontade de comer um doce. Porque se aquele momento comer um doce, eu como um doce que não tem nada a ver com a minha alimentação, aquilo vai me prejudicar. Então, por que você não coloca o whey nesse momento, na vontade de matar o doce? É uma boa estratégia. Então, você já tem que comer essa proteína, então a gente vai suprir essa necessidade dessa proteína através desses docinhos estratégicos. Docinhos estratégicos. Tudo que a gente está falando aqui, né? Eu trouxe aqui o pessoal do Sarados depois dos 40, e o que a gente está falando aqui são substituições de hábitos.
E, na verdade, assim, a física vem trazer muito isso, né? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. E eu acho que no pensamento isso também acontece. 2 pensamentos, 2 hábitos, né? Não podem ocupar o mesmo lugar. Então, a questão é, vai tirando os hábitos ruins, colocando hábitos bons, né? Não adianta nada você só tentar tirar o ruim. A questão é acrescentar o bom. E aí, cada pensamento negativo que você tiver também, você coloca um pensamento bom. Pode ser mínimo. Vou tomar um banho quente quando chegar em casa. Olha que lindo tá o dia. Nossa, estou me sentindo tão bem agora. Dá uma respiração. Porque, assim, essa carga de positividade a gente precisa também para estar com a nossa autoestima legal e continuar seguindo no que a gente acredita, nos nossos projetos e na transformação de uma vida mais saudável, né? Total. Exatamente. Inclusive, a gratidão é um dos passos da saúde mental, que é o nosso 5º pilar. Lá no nosso checklist semanal tem que você deve praticar a gratidão. É um dos passos lá, que é uma coisa que nos traz primeiro para o presente, né? Agradecer, pensar no que foi o nosso dia, agradecer inclusive pelas coisas que foram desafiadoras, porque elas nos fazem crescer também, né? E agradecer a Deus pela nossa família, pela nossa saúde. Isso é um momento que é uma continuidade ali, além da respiração, para quem não está ainda muito com o hábito da meditação, é a respiração consciente e o momento da gratidão. E muda mesmo, né? Muda a frequência, muda a né? frequência. Total. É muita. E aí, para facilitar ainda mais, eu sempre imagino aquela pessoa entrando precisando de ajuda, precisa emagrecer, a pessoa não tá legal, ela tá buscando ali, o corpo tá pedindo socorro, e aí a gente precisa fazer aquela pessoa, ela tá com muita dificuldade. Se aquela pessoa começa de uma forma muito difícil, complexa, ela não vai conseguir fazer. Vai procrastinar. Aquilo é muito difícil. Então, como que a gente faz isso? A gente entende aquele corpo, ela precisa de ajuda, mas ela precisa ter um método simples e fácil, que ela consiga colocar no seu dia a dia. A gente entrega um checklist no Zap dela. Ela não tem nem que abrir o computador, porque eu sei que o meu público é mais 40, 50, 60, muitas vezes ele tem dificuldade em abrir o computador, ligar o computador. Então, o que eu falo? Gente, para vocês vão ter muito resultado sem sequer abrir teu computador, mas você tem que precisar de um WhatsApp. Porque o WhatsApp é onde que eu vou mandar o que você precisa fazer no teu checklist. E aí o checklist o que é? É exatamente mecanismos da qual ele precisa colocar da hora que ele acorda até a hora de dormir. E toda semana a gente vai tirando algumas coisas e colocando outras coisas de forma progressiva. Isso. Então o exercício físico vai aumentando de forma progressiva, o jejum de forma progressiva, ele sai de uma respiração consciente, que muitas vezes já é difícil para muita gente, passar de repente fazer já uma meditação lá na frente. Mas ele precisa primeiro ali... É uma substituição Isso, gradativa. Gradativa agora, é isso de aí. intensidade em todos os pilares. Todos os pilares. Então a gente come, a gente fala, gente, Ed, mas é só isso? É só isso, calma, a gente tá na primeira semana. Mas eu vou emagrecer fazendo isso? Eu vou emagrecer comendo essa quantidade de comida? Tanto é que a galera quando entra fala assim, Ed, mas espera aí, não tá bom não? Eu falo, qual comida nesse prato? Mete comida nesse prato, tem que comer, senão não vai emagrecer não. Mas eu escutei a vida toda falar que eu tenho que parar de comer para emagrecer. Não, você vai emagrecer comendo. É muito contra-intuitivo. Entende? Por que eu preciso que ele coma aqueles alimentos que estão ali? Que é justamente para suprir essa necessidade, porque a gente sabe que ele precisa de um mínimo de proteína, entende? A gente sabe que ele precisa também no mínimo de gorduras boas. Não pode elevar o cortisol, porque ficar com fome dá estresse. Exatamente. Ficar com fome estresse. Exatamente. E ninguém consegue lutar contra a fome, cara. Por isso que essas dietas de contar 2 colherinhas de arroz, uma de feijão, não dão certo. Foi a primeira coisa que eu perguntei pra ela. Eu posso ficar com 2 colherzinhas de arroz integral e uma conchinha pequena de feijão? Não, bota comida de verdade nesse prato. Pode meter bronca que vai dar restrição certo. calórica, vamos pegar assim, os 3 principais pilares de emagrecimento. Eu quero emagrecer, quero perder 10 quilos, o que eu preciso fazer? Déficit calórico. E aí como que você pode fazer? Você pode fazer dessa forma. Você pode fazer restrição calórica. Contando tudo que você come, pesando, colocando na balança. Você não pode esquecer que os líquidos também têm calorias. Então, muita gente só pesa a comida, mas bebe suco, e suco tem 150, depende do suco, às vezes você está consumindo 200 calorias. Se você é uma pessoa que bebe muito suco, você está colocando mais de 800 calorias por dia só nas calorias líquidas, ninguém soma isso. Então, eu acho muito difícil. Hoje, uma pessoa com mais 40, filho, uma rotina. Muita gente acorda cedo, chega em casa, tem que colocar os filhos para tomar banho, fazer comida, cuidar de casa, e ainda ficar andando com balança debaixo do braço, eu acho muito difícil. Dá para emagrecer assim? Claro que dá, muita gente consegue. Mas eu por quanto acho tempo muito difícil, porque também não é sustentável fazer isso. Exato. Então, que tal... E aí vem uma regra com várias zonas, com a zona verde. A zona verde, onde você pode Tudo comer que você pode comer. São vários alimentos lá que eu vi. É muita coisa. E aí a gente pensou assim, olha que legal. A pessoa, ela tá engordando porque ela tá comendo excesso de calorias, né? Essa é a premissa básica. Mas acontece, que tal a gente
pegar os alimentos mais calóricos e substituir por alimentos menos calóricos. Mas a gente não mexe na quantidade de comida. Inclusive, ela tem que comer mais. Mas os alimentos que ela está comendo agora são alimentos menos calóricos, com mais densidade nutricional. E menos inflamatórios. E agora eles têm mais fibras, que vai dar mais saciedade. Não, Agora- e a saciedade é uma coisa engraçada, né? A gente precisa realmente. A primeira coisa que aconteceu quando a gente nasce, né? A parte da oralidade, é a boca ao seio. Né? Que é como a gente aprendeu a se alimentar. Então, a gente sentir a barriguinha estufando dá uma satisfação. Então, se você não tira comida e você continua com a sua barriguinha estufando, Cheia, isso exato. aí já é ótimo, porque É isso. eu preciso, às vezes, quando eu saio daqui do trabalho, um dos gatilhos bons que eu coloquei na minha vida é trazer 2 ovos cozidos para o trabalho todo dia. Porque senão eu chego em casa devorando qualquer coisa. E aí, o que eu faço? Eu abro esses ovos, vou no carro descascando, às vezes eu trago até com a casca mesmo. Quando eu chego em casa, eu já chego mais saciada. Porque a minha barriga já não tá naquele volume de colada nas costas da fome. Exatamente. Então, eu consigo pensar, consigo abrir a geladeira com calma, consigo não avançar em nada, porque é humano, a gente avança na comida. Sabe quantos ovos eu como? 6 ovos. Quando eu paro pra comer, eu vou comer 6 ovos. Tipo assim, igual você falou. Isso é uma dragãozinha. Eu como 6 ovos, cara. Então, 6 ovos eu sei que é o que vai me saciar. E aí me segura para minha próxima refeição, que vai ser um prato de peão também, lá da Zona Verde. Da Zona Verde. Eu, quando paro pra comer, eu como muito. E isso me segura. E olha, eu tenho bastante massa muscular. Eu foco muito na Zona Verde. A gente malha todo dia. treino todo dia. E aí, o que acontece? Na Zona Verde, a gente... Não só a Zona Verde é a nossa prioridade. É a proporção, essa questão da bater a meta proteica é muito importante. Então, a gente fala que 75% do seu prato deve ser das proteínas. E as saladas e os vegetais de baixo amido, porque a gente também come carboidrato, mas são os carboidratos de baixo índice glicêmico, a gente bota lá para complementar o prato, se você conseguir. Aí você começa a mudar a proporção do prato, porque o brasileiro tem mania daquilo, né? O arroz, o feijão, qualquer coisa aqui que é a misturinha, digamos, né? E um pouquinho só de carne no cantinho. E tá errado. Tá errado, a gente. proporção tá errada, entendeu? A gente agora tá vendo, né? Os nutricionistas estão falando vocês também, que a quantidade de proteína em cada refeição é de 25 a 30 gramas em cada refeição de proteína. Proteína, entenda-se, ovo, frango, carne vermelha, peixe. Só que aí muita gente não sabe contar o que é 25 gramas de proteína. Aí o que a gente fala? Olha, a proporção do seu prato. Seu prato ele é assim. Vamos contar que ele na pizza, né, do seu prato, 75% tem que ser de proteínas. Pode misturar frango, peixe, carne, ovos, mas 75% da sua pizza lá, do seu prato, tem que ser... Isso é legal. Você mistura. imagina o prato, Isso, 75% é proteína. Pode ser Não, de e antigamente variados, a gente inclusive. pensava que era verde, né? Não. Não. É proteína. É carne mesmo. E você que é carnívora, então... Eu sou carnívora, eu não consigo parar de comer carne vermelha. A gente, quando fala assim, né, de pessoa querendo emagrecer, muitas vezes a gente tem a impressão de que as pessoas querem tomar uma pílula e ficar completamente emagrecidas, ou então uma varinha de condão. E isso não acontece. Essa dica, né, de suspender ou tirar os pensamentos sabotadores também é muito importante. Você tem pensamentos sabotadores. Por exemplo, eu, quando chegava em casa, me sabotava na dieta, abrindo a geladeira e comendo qualquer coisa, igual uma capivara faminta, com fome depois do trabalho. Não, então se você sabe que você tem essa questão, antes de sair do trabalho, leva uns ovos cozidos, leva um potinho de whey pré-pronto com algum leite e sementes, leva o seu gatilho do bem, o seu gatilho da magreza. A pessoa, quando vai entrar num processo de emagrecimento, ela tem que ter planejamento e organização com conhecimento. Então, você leva o seu gatilho da magreza para quando você vai né? abocanhar alguma coisa na geladeira. Você prepara aquele momento para sair dos seus gatilhos sabotadores. E outra coisa que facilita você não chegar em casa e não comer o que é errado, digamos assim, né? O que não vai te fazer bem é não ter em casa. É não ter em casa. Essa é a maior sacada. Mas você quer uma coisa que faz... Mas pra mim é difícil, porque eu tenho um menino de 13 anos que tá de férias, inclusive, aí eu quero bolo, quero empadinha. Uma pessoa, se você tem disciplina é mais fácil, né? Mas assim, você quer emagrecer rápido, sem parar de comer? Só faz um ajuste que todo mundo não faz mais. As pessoas pararam de beber água. Então olha que doideira. Ed, mas beber água emagrece? Claro que não. Lembra que faz emagrecer déficit calórico?
beleza, mas água, ela vai matar uma falsa fome. Muitas vezes as pessoas não bebem mais água. Qual que é o comportamento de uma pessoa mais 40 hoje, cara? Todo mundo tá correndo. Acorda de manhã, pega um pão, coloca na boca, toma um café e sai correndo. Para almoçar, sei lá, 1, 2 horas da tarde, falando no telefone, não para comer, não mudou a forma de se alimentar. Chega à noite, essa pessoa lembra que precisa beber água. E ela vai Porque deu sede só de noite. Porque ela sentou no sofá, tirou o tênis, olhou a televisão e relaxou. Ai, tô morrendo de sede. Ela bebe muita água, acorda de madrugada para ir no banheiro fazer xixi, não tem um sono reparador, não tem produção de GH e nem de testosterona, que é produzido principalmente 70% à noite. Então ela sabotou o sono dela sem ela querer, sem ela saber. Com o simples fato de um simples fato de consumir a grande maioria do consumo de água, principalmente à noite. Se ela tivesse invertido isso, colocado a quantidade ideal de água na parte da manhã, ela não teria sede nessa proporção à noite. Então não é o fato dela, ela não é parar de beber água, pelo contrário, beber bastante água, mas arrumar essa ingestão dessa água. O maior consumo de água acontece na parte da manhã. Deveria, pelo Que hora que você sai, quando você vai sair para viajar, que hora que você abastece o carro? É quando você chega no destino? Não, quando você sai para viajar, você para no posto de gasolina, coloca combustível para você pegar uma viagem. E aí, por que você tem um dia todo de trabalho, de gasto de energia, de faz isso, faz aquilo, e você só começa a colocar o combustível, que a água é um combustível para ter mais energia, só à noite? Então não faz sentido, você passa se arrastando o dia todo, sem energia, sem disposição, porque você não está bebendo água. E aí, quando você bebe pouca água, você engorda. Sabe por que você engorda? Porque você vai confundir os seus sintomas da sede com os sintomas da fome. O que acontece? É a mesma sensação. Quando você está com fome, você sente o quê? Dor de cabeça, com muita fome. Dor de cabeça, mais o quê? Barriga roncando, fraqueza e enjoo. Não é isso? Uhum. Você fica mal ali quando você está com fome. E aí o que acontece? Está com sede. Mesma coisa, dor de cabeça. Uma pessoa desidratada, ela sente dor de cabeça o dia todo. Quando você coloca água logo pela manhã, é o que está no checklist, você a pessoa, oh, meu Deus, estou sentindo melhor. Aquela dor de cabeça que eu tinha na parte da manhã, eu não tenho mais, porque você acorda desidratado, porque você dormiu 6, 7 horas, não bebe água, começa a comer. E você continua desidratado durante o seu dia e você não percebe, você toma remédio porque você está com dor de cabeça. E dependendo da comida que você come, você se desidrata mais ainda, porque tem alimentos que desidratam você. Porque se você coloca um alimento com excesso de sódio, por exemplo, ele vai desidratar o seu corpo, entende? Exatamente. Processado, com muito açúcar. Então, o ponto é, quando você passa a beber água, você agora vai ficar mais saciado, você não sente dor de cabeça, não vai confundir a tua fome com sede. Porque você fala assim, nossa, minha barriga tá roncando. Pô, você não bebeu água o dia todo? Não é fome, Ed, né? Não, não é fome, não. Você acabou de comer. Como que é fome? Daí você faz o seguinte, mas como é que eu sei que é fome ou sede? Simples, pega um copo de água. Toma um copo de água, espera 5 minutos. Se você continuar com fome, você come. Se for sede, esse copo de água vai matar. E você deixa de comer aquelas 300, 400 calorias que você comeria achando que era sede. Esse teste é bom, hein, gente? Olha só, pega, tá com fome, bebe água. Se você acabou de comer, a gente tem uma Andrea Bizzi, né, que é uma nutri maravilhosa, e ela fala uma coisa meio bacana, que é assim, como que você sabe que é fome? Simples, toda vez que você tiver fome, você pensa assim, pensa num pedaço de bife, um ovo. Você tem fome para comer ovo? Não. Então não é fome, não. Você quer beliscar, você quer colocar um docinho na boca, entende? Então, assim, a fome mesmo, quando você tá com fome, você come aquilo que realmente vai nutrir seu corpo, porque o teu corpo identifica aquilo como alimento nutritivo, né? E você é atraído por aquele tipo de alimento. Agora, essa questão, né, do docinho no meio do dia, né, um agrado, né? Às vezes você fez uma reunião extensa e você desce e come uma torta. Às vezes você tá estressado, você vai ali e compra um pacote de biscoito. Então, combine com você mesmo essa questão de ter esse agrado no final do dia quando você chegar em casa. Porque aí você vai preparar o seu agrado. E aí você preparando o seu agrado, você já vai ter uma mudança nesse agrado, né? Pode ser um whey com leite, pode ser uma fruta batida com leite, né, de amêndoas, pode ser uma outra questão que você faça em casa e que você tenha o seu agrado, o seu docinho, mas de uma forma mais substituída do bem. Exatamente. Né? Exatamente. E aí eu queria dizer também, gente, foi maravilhoso receber aqui vocês. A gente está chegando aos 50 minutos. Vamos deixar umas dicas finais. Também quero deixar... Volta, que essa é importante. Volta. Então, aí outras perguntas que eu queria deixar. Você, quando está querendo emagrecer, você tem que se observar. Como é que você está comendo? Você come em pé? Você mastiga comendo? Você come simplesmente porque você
tá passando o tempo? Você come uma garfada depois da outra sem simplesmente parar esses talheres no prato e respirar durante a sua refeição? Então, assim, todas essas perguntas vão te levar a um hábito de comer melhor. Porque se você come em pé, se você come correndo, andando pela rua de um lado para o outro, se você come sem parar, com certeza você não está comendo uma coisa legal. Porque ninguém consegue comer proteínas, saladas e etc. andando. Então, assim, passe a rever a forma também como você come, né? Isso tudo já vai dando uma consciência e colocando esses hábitos, esses gatilhos da magreza, né? Total. Isso que você falou é muito importante, porque ressignificar a forma da qual você come. Porque o que acontece? Mais uma vez, voltando aos hormônios, existe o hormônio da fome, né? Que é a grelina, que faz você sentir fome, da mesma forma que tem um hormônio que faz você se sentir saciada, que é a leptina. E aí o teu estômago, antes de encher, ele libera um hormônio chamado leptina, avisando, sinalizando que você precisa parar de comer. Mas antes de encher o seu estômago. Mas se você está comendo, mexendo no celular, você não consegue entender, você não consegue receber. Você recebe essa informação, mas você está atento a outras coisas. Está mandando e-mail, está discutindo, está conversando, está vendo televisão, está gritando. E você já recebeu isso lá atrás, você já está saciado, você já está... E continua comendo. E continua comendo. Então, parar de comer, a gente tem um negócio que a gente fala no programa, que é assim... Ed, mas que hora que eu consigo mastigar? Que hora que eu vou engolir a comida? Você vai mastigar devagarinho, você vai mudar essa forma de comer, e você vai mastigar até você chegar ao ponto de falar, será que é o suficiente para engolir essa comida? Porque aí você começa a mudar a tua forma. Você precisa, a gente para tudo, a gente para treinar, a gente para fazer as coisas, para trabalhar, mas ninguém para mais para comer. Já parou? Se conectar com Ninguém o alimento, se conecta mais com o alimento. Sentir o gosto. O alimento, aquele momento mágico do alimento ali com você, é talvez um dos momentos mais importantes da sua vida. É a hora que você vai nutrir o seu corpo. E aí você não para fazer aquilo, entende? E aí você faz o quê? Igual você acabou de falar. Eu tô trabalhando, eu tô comendo, eu tô na rua, eu tô comendo. Andando, comendo. Que hora que você para comer, filho de Deus? Em momento algum. E aí você come que você não quer engordar agora, entendeu? Então você tem que parar 2, 3 vezes ali, não sei quantas refeições você faz por dia, mas aquele momento é um momento seu com o seu alimento. E quando você faz isso, você passa a emagrecer também. Por que você passa a emagrecer? Porque você come menos. Porque você não come nem mais, na verdade, nem menos. Você come o suficiente. Entende? Porque você recebeu... Ouviu o seu corpo. Ouviu o seu corpo. Eu já pesei com 86 quilos, né? Eu já pesei 86 quilos. E todas essas coisas que eu tô falando aqui foram coisas que eu fiz. Hoje em dia, se você para almoçar, jantar comigo, eu demoro horas para comer. Pode chegar o prato de todo mundo, pode pedir, todo mundo come, acaba, e eu tô praticamente ali comendo o meu prato principal, as pessoas já estão tomando cafezinho e sobremesa, porque foi um hábito que eu me condicionei a mastigar devagar, a colocar os talheres, a pensar ou a conversar no meio de uma garfada e outra. Então a forma de comer muda muito, já a forma como você trata aquele alimento. Eu tinha também o hábito de comer no ônibus ou comer andando. Comprava um joelho na pastelaria e ia andando, comendo o joelho até a faculdade. Então, você vê, quem nunca, né? O joelhinho, quem nunca? Então, assim, ou a pessoa come ou a pessoa anda. Ou então a pessoa pensa no que ela vai comer, entendeu? Tava tudo errado. E aí foi isso que eu tive que aprender. Então, assim, realmente, né, essas técnicas que vocês ensinam são coisas, pessoas que às vezes não aprenderam isso lá atrás, vêm repetindo as gerações, né? Porque hoje um pai sedentário é muito mais fácil ter um filho sedentário, né? Os hábitos são hereditários. Os hábitos são hereditários, né? Então, assim, às vezes aquela falta de conhecimento vem de uma geração até anterior. Total. E por isso que a gente nunca teve uma geração de crianças com diabetes, tipo, né? Diabetes, estão obesas, né? Acima do peso, é a maior geração, né? E de pessoas acima de 40 anos também. É a maior de todos os tempos, tipo assim, dos últimos 30 anos, entendeu? Por quê? Porque a gente vem de um acúmulo de maus hábitos e o que a gente está querendo quebrar com o programa é isso, entendeu? Conhecimento, essas técnicas. Exatamente. Mais alguma dica, gente? Mais Tem alguma várias, coisa pra falar? A gente podia ficar o dia todo falando sobre isso. Delícia falar sobre Quer isso. acabar? Vamos deixar os arrobas?
Bora? Bora. Bora aí, manda bala. Então, gente, o tio Ed é o sarado depois dos 40, né? Mas, na verdade, quem foi a sarada depois dos 40 foi você. Rafaela Castro Oficial, eu sou a esposa do sarado depois dos 40. E eu costumo dizer que é a procedência do método, né? O método nasceu para me ajudar, então a gente tem muita conexão com as mulheres também, a gente entende a dor das mulheres, principalmente depois de 40 anos, que eu acredito que a nossa carga ela é muito maior, né, que a dos homens, não desmerecendo os homens, mas a gente é que carrega os filhos ficam mais conectados na gente, né, em relação Os hormônios na gente são mais variantes. Exatamente, a nossa carga hormonal ela é muito mais pesada e muito mais a queda é muito maior também depois dos 40, né? O homem, ele foi abençoado. A gente foi abençoado de outras formas também, né? De dar a luz. Então, existem os prós e os contras, mas a gente entende tudo isso e a gente tem uma solução para isso, que é mais importante, né? Trazer a vida, a autoestima de novo para essas mulheres e para homens também, né? Querem ficar sarados aí, curados depois dos 40. Sarados e curados. Isso é legal, né? Esse sinônimo, né? Que vocês foram lá pesquisar. Exatamente. E a mulher precisa de uma atenção especial. Não tem nada a ver. O metabolismo de um homem é completamente diferente, entendeu? Então você precisa entender que existe alguns momentos ali que a mulher tem que ser mais disciplinada que o homem. Na verdade é isso. Entende? E muitas vezes você faz os mesmos protocolos de emagrecimento com o homem e com a mulher, o homem tem muito mais resultado. O casal, entra muito casal no programa, né? A gente deixa fazer junto, porque nós somos um casal e isso rolou. Ele fez pra me ajudar, né? Sim. Ele ficou mais sarado, né? Porque ele é um ectomorfo, um falso magro, ficou com a barriga de tanquinho. Mas ele fez pra me ajudar, ficou lá nas 8 semanas na Zona Verde e tal, ficou com um corpo muito melhor, ganhou massa muscular, a gente começou a mudar, ele viu, cara, então pro homem também, a gente tem como potencializar isso aqui e levar mais, né? Mas ele fez por minha causa, então a gente deixa os casais fazerem juntos, e às vezes é engraçado, nas 8 semanas, o cara já resolve o problema dele, perde 10 quilos, fica definido, e a mulher ainda tá no processo, a gente entende que ela ainda vai continuar, ela já teve muito resultado, mas ela, para definição mesmo, por todas essas questões que a gente falou, demora um pouquinho mais. E aí, para fechar, eu acho que o ponto é exatamente isso. A gente encontrou, através desse método, uma forma de ter a liberdade de tomar uma cerveja, de sair à noite, sabe, com nossos amigos. E a nossa vida social, e ter uma vida social normal. Porque a gente conseguiu entender o que é o equilíbrio, entende? Então a gente passou por esse processo, o equilíbrio não está no processo de emagrecimento, o equilíbrio é quando você está do outro lado. Atingiu. Atinge o objetivo e você vai atingir o equilíbrio quando você chegar lá, e não no processo de emagrecimento. Porque é engraçado, Karine, é só pra fechar agora mesmo, porque essa questão do equilíbrio, né, que as pessoas dizem, não, mas de tudo, pode tudo um pouco, o negócio é o equilíbrio, mas o equilíbrio é uma pessoa que tá 10, 20, 30 quilos acima do peso, como é que ela vai ter equilíbrio? Ela já está desequilibrada, ela tem que voltar pro prumo, e aí, conquistando uma saúde, um corpo sarado, curado, ela vai ter o equilíbrio e a liberdade, porque nós somos o que a gente faz 80%, 90% do nosso tempo, 85% ali, né? Então não vai ser uma cervejinha no final de semana, depois que você já atingiu ali o seu objetivo, se você ficar durante a semana fazendo o que precisa ser feito, no final de semana não vai acabar com a sua. Olha que maravilha. Seu corpo. Ficar com a barriga sarada, o corpo trincado. E o legal é que eu não sabia isso. Os dois passaram pelo processo, então. Então, quer dizer, vocês sabem muito bem o que a pessoa está vivendo, quais são as dificuldades, às vezes as dúvidas mais frequentes. Gente, eu trouxe aqui tio Ed, a Rafa, maravilhoso o programa. Espero que sirva muito conteúdo aí para vocês ouvirem de novo, se inspirarem, né? E entrarem aí para essa zona verde de saúde. Exatamente. E a gente está chegando ao final e eu quero agradecer aos patrocinadores, a produtora Criação, que acolhe a gente aqui e que faz os nossos projetos em audiovisual, cobertura de evento, storytelling, podcast, e faz os nossos trailers que a gente tem soltado agora. Quero agradecer também a Criação Online, que é a agência que ajuda a gente com as redes sociais e que comporta a produtora do Grupo Criação, e ao Plano de Saúde, Assim Saúde, que visa qualidade de vida e tem a maior rede de hospitais próprios do Rio de Janeiro. Ele tem um programa voltado só para a promoção de saúde de pessoas portadoras com doenças crônicas, que vem chegando e batendo a porta aí mais ou menos nos entas. Então são programas voltados para quem tem diabetes, para quem tem hipertensão, para quem tem problema de saúde mental, problemas cardíacos e na coluna. Vai lá que você vai ser super bem recebido e também vai ter de forma atuante na prevenção. Quem já está com uma pré-diabetes consegue reverter, quem está com alguma questão ali de problema na pressão consegue reverter, né? E dá aí o que a gente precisa para viver mais tempo, que é a qualidade de vida. Só vale a pena, né, envelhecer, né, e amadurecer com qualidade de vida.
Meus vintages, espero que vocês tenham gostado aqui do tio Ed, da Rafa. Eu fiquei muito feliz com todas essas dicas. Vou estar nessas outras 6 semanas aqui no desafio. Vou fazer para falar como é que é, fazendo as receitas, fazendo as atividades físicas. E a gente se vê daqui a 15 dias, na próxima quarta. Uma vida maravilhosa nos 40 e 45 mais. Beijo, 50, 60, tudo. Para me dar mais uma dica para rapaziada conseguir emagrecer, né? Tirar as calorias líquidas. Então vamos imaginar assim, acordou, pegou um pão e bebeu um suco de laranja, mesmo que seja natural ou de caixinha. Se você tirar esse suco de laranja e colocar, por exemplo, um café, o café praticamente não tem calorias, a gente nem conta como uma bebida calórica. Então você tira o suco de laranja, coloca o café. Então você deixou de consumir 150 calorias. Chegou no almoço, mas Ed, eu vou tomar uma coquinha, vou beber mais um suco. Eu tô falando de beber um copo. Aí você tira as 150 calorias desse almoço também. Aí você bebe o quê? Uma água com gás, com gelo e limão. Olha que maravilha. 0 calorias também. Então você já tirou 150 de manhã, 150 no almoço, já são 300. Aí na tarde ali você vai e toma um chá. Né, um chá ali sem cafeína para te ajudar já. E à noite, normalmente a pessoa vai lanchar alguma coisa, ela bebe sempre um suco, né? Um suco ou um chá mate junto com aquele lanchinho da tarde. Tira isso também, coloca um chazinho agora natural. Chegou a noite, a pessoa faz o quê? Vou tomar aqui só um leitinho ou mais um suquinho. Então, ou seja, você tirou essas 4 bebidas líquidas, o café da manhã, do almoço, do lanche da tarde e da noite. Se você pegar 150 calorias de cada bebida dessa, são 600 calorias que você tira sem mexer no seu alimento. E eu vou substituir essas bebidas calóricas por bebidas não calóricas.